Da sua prisão domiciliar na cidade de Roma, Paulo, o apóstolo, escreveu o mais belo tratado sobre a alegria, o mais amplo, completo e contundente tratado sobre a alegria. E esse tratado é a carta de Filipenses, cuja passagem cuja passagem foi lida nesse momento da nossa meditação. Ele havia viajado durante 20 anos pelas cidades do Império Romano, havia pregado o evangelho de cidade em cidade, mas agora, quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele está velho, está doente e sem dinheiro. Segundo as leis do Império Romano, o acusado, enquanto cumpria a prisão domiciliar, ele pagava o próprio aluguel, pagava a comida, pagava o cobertor, pagava a caneta, pagava a tinta que ele utilizava para enviar as suas cartas. Ele ficava acorrentado a um soldado romano que o vigiava o tempo todo. Foi nessas circunstâncias que você há de concordar comigo, não são nem um pouco alegres, que o apóstolo Paulo escreveu as palavras que nós lemos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Daqui a algumas horas nós cruzaremos o limiar do ano de 2020 para o ano de 2021. O ano que termina será comentado, será analisado, será debatido, será objeto de estudo por décadas e décadas. Este ano que termina, o ano de 2020. Diremos sobre ele como foi um ano diferente, como foi um ano difícil, como foi um ano triste na vida de todas as pessoas. O ano que passamos sem as grandes festas de Réveillon, sejam as festas familiares ou aquelas festas das grandes capitais, onde milhões de pessoas se reúnem nas ruas ou se reúnem nas praias, será o ano sem estas aglomerações, sem estas festividades que marcam sempre a passagem de um ano para o outro. Mas nas poucas horas que ainda restam para reflexão sobre o ano de 2020, como é que você responderia para si mesmo a seguinte questão: o que é que eu aprendi em 2020? Qual é o aprendizado na minha vida ao longo desse ano de 2020? Quais foram as lições para a minha vida durante esse ano de 2020? Como é que você responde a esse tipo de indagação? Reflita por alguns instantes. O que é que você aprendeu ao longo do ano de 2020? Eis a minha lista de coisas que eu aprendi, e talvez seja melhor não dizer de modo absoluto que eu aprendi, mas são temas, assuntos sobre os quais eu continuo aprendendo e continuarei aprendendo certamente ao longo do próximo ano e de outros anos que Deus venha a me conceder. No ano da pandemia que veio sobre o planeta, aprendemos a família humana, ela é interdependente. A família humana é interdependente. No livro de Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, que foi traduzido e publicado no Brasil por Monteiro Lobato, há uma citação do poeta John Donne que assim diz: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. A morte de qualquer pessoa me diminui,
porque sou parte do gênero humano e por isso não te perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Aprendi que o Brasil ficou menor no ano de 2020, com mais de 180 mil pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. O mundo ficou menor com tantas pessoas que morreram nesse ano de pandemia. A pandemia iluminou um aspecto da vida que todos sabem, mas nem sempre nós atribuímos o peso que essa verdade merece, a atenção que nós deveríamos dar a essa verdade. Qual é esta verdade? Todos são importantes, todos são imprescindíveis, todos contam, todos desempenham um papel importante no ecossistema da família humana, do gênero humano. Aprendemos na pandemia de 2020 que uma UTI sozinha não salva vidas. Para que uma UTI possa ser utilizada para salvar vidas, ela precisa de profissionais que vão da área da limpeza até a área administrativa de um hospital. Aprendemos a valorizar os trabalhadores da linha de frente, muitos deles considerados invisíveis, muitos deles mal remunerados, mas essenciais para que a conectividade que une a família humana seja mantida, para que o sistema que mantém a vida circulando no gênero humano, esse sistema continue funcionando. Nesse ano da pandemia de 2020, nós aprendemos o quanto sorrisos e abraços são importantes. Amigo é uma pessoa que só de lembrar-se dele, você dá uma risada de felicidade, escreveu o filósofo Rubem Alves. Isso que ele escreveu está em sintonia com aquilo que a palavra de Deus diz, por exemplo, no livro de Provérbios 15:30, o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Nós alimentamos o nosso organismo, o nosso corpo com comida, com o alimento que nós ingerimos, mas a nossa alma, ela é alimentada com a alegria que nós recebemos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Nossos pulmões precisam de oxigênio para que a vida seja mantida, mas o nosso coração, ele precisa de carinho, ele precisa de consideração, ele precisa de afeto que nós encontramos nos nossos amigos, nos nossos irmãos em Cristo. A nossa vida, ela é tecida nos relacionamentos que nós mantemos com os nossos amigos. E amigos são aquelas pessoas que ficam ao seu lado, que se preocupam, que desejam o melhor para a sua vida em qualquer momento, em qualquer etapa em que você se encontre. Segundo, nesse ano de pandemia aprendemos: todos somos vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis. Logo no começo da pandemia, eu preguei um sermão sobre as lágrimas. E depois, preguei uma série de sermões sobre vulnerabilidade. Publiquei o livro com o título A Bênção da Vulnerabilidade. Desde então, eu tenho trilhado uma nova etapa na minha vida no que diz respeito ao aprendizado da minha própria vulnerabilidade. Aprendi, ao longo dessa pandemia, a aceitar que em alguns dias eu realmente não estarei bem para determinadas tarefas. Aprendi a entender isso. Aprendi que o autoconhecimento é um grande tesouro, é uma grande riqueza para a nossa vida. Aprendi que vulnerabilidade é abraçar os próprios limites, abraçar os seus medos, os seus desejos, as suas lutas. Vulnerabilidade é assumir o seu lugar, o seu tempo. Vulnerabilidade é ser
contemporâneo de si mesmo, é viver no aqui e agora, no tempo que nós temos hoje para a nossa vida. Como está a sua vulnerabilidade? Como é que você tem lidado ao longo desse ano de 2020 com a sua vulnerabilidade? Como é que você está diante de tudo que aconteceu no decorrer de 2020? Como é que você tem lidado, por exemplo, com o medo? Você tem lidado com o medo pela aceitação ou tem lidado com o medo por meio da negação? O medo de ficar doente, o medo de perder o emprego, o medo de, tendo ficado doente, não ter acesso a um tratamento adequado, o medo de contaminar pessoas da sua família, o medo de perder pessoas da sua família, medo de não conseguir seguir em frente com a vida social depois que essa pandemia terminar, ou o medo de não conseguir manter a sua renda e honrar os seus compromissos financeiros. Quais são os seus medos? Como é que você percebe a sua própria vulnerabilidade no decorrer desta pandemia? Como é que você percebe a vulnerabilidade das pessoas que estão ao seu redor? Porque elas também são vulneráveis e se sentem vulneráveis em diversos momentos dessa pandemia. Você compreende e aceita que os outros também estão sendo afetados por tudo que aconteceu no decorrer desse ano? Você demonstra compreensão em relação às outras pessoas? Aceitar a vulnerabilidade não é falta de fé. Aceitar a vulnerabilidade não significa que você é menos cristão ou que tenha menos fé em Jesus Cristo. Aceitar a vulnerabilidade é o reconhecimento que você é uma criatura. É o reconhecimento da sua condição de criatura, que você foi feito do pó da terra, que você possui fragilidade na sua vida. Isso é a aceitação da própria vulnerabilidade. É o reconhecimento que nós podemos continuar, podemos prosseguir, mas podemos com a ajuda de Deus, com o poder que nós recebemos de Deus. Em terceiro lugar, nesse ano da pandemia, nós aprendemos a viver de modo mais simples. Veja comigo o que escreveu Paulo no versículo 12 do texto que lemos, está na tela. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Felicidade, sob o ponto de vista da palavra de Deus, felicidade e paz não tem a ver com aquilo que acontece do lado de fora da sua vida. É óbvio que aquilo que acontece ao nosso redor, que as circunstâncias nas quais nós nos encontramos, elas atuam sobre a nossa vida, elas alteram o nosso humor, mas não de um modo absoluto, não de um modo decisivo. Do ponto de vista cristão, felicidade e paz não dependem somente daquilo que ocorre do lado de fora da sua vida, mas daquilo que ocorre no seu coração, daquilo que ocorre na sua alma, do lado de dentro da sua vida. Paulo estava isolado em razão da sua condição de prisioneiro do Império Romano. Nós passamos boa parte desse ano de 2020 isolados em função da pandemia. O fato é que não importa a razão que produza o isolamento de uma pessoa, a lição da experiência do isolamento será sempre a mesma, seja numa quarentena, seja numa ilha em decorrência de algum naufrágio, ou seja numa prisão. O isolamento ele vai mostrar que a vida pode ser vivida de um jeito mais simples, e ele vai ensinar que a vida vivida de um modo mais simples, ela é uma vida melhor aproveitada, quando nós aceitamos essa simplicidade que a envolve. Não se trata de fazer apologia simplista contra o consumo,
mas, por exemplo, enfatizar o que nós aprendemos nessa pandemia, que nós precisamos pensar naquilo que nós consumimos e precisamos consumir de um modo mais consciente, mais inteligente. Nós aprendemos que nós podemos poupar mais, aprendemos que podemos doar mais para os necessitados, podemos doar mais para aquelas causas e instituições que representam os valores nos quais nós acreditamos e trabalham por esses valores nos quais nós acreditamos. Nós aprendemos que nós podemos simplificar a nossa agenda. Nós podemos ter menos correria na nossa vida. As viagens podem ser reduzidas. Muita coisa pode ser feita evitando os deslocamentos que são demorados nas grandes cidades, como a cidade de São Paulo. A simplicidade é uma virtude cristã que precisa ser redescoberta, e o evento traumático da pandemia acabou por reforçar a importância dessa virtude cristã para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Mas nessa pandemia nós aprendemos também, que a ferida da desigualdade, ela continua aberta e continua sangrando. A ferida da desigualdade continua aberta e sangrando. Devemos amar um mundo livre e plural. Devemos respeitar as diferenças, mas precisamos repudiar as desigualdades que nascem da discriminação. Cristãos e igrejas cristãs precisam reconhecer o pecado presente numa sociedade que naturaliza, numa sociedade que normaliza a violência contra os mais fracos. Sejam esses mais fracos crianças, mulheres, negros, pobres, pessoas que têm uma condição minoritária na nossa sociedade, que sofrem em decorrência disso. Não é porque o mundo está bom para você, não é porque o mundo esteja bom para mim, esteja bom para nós, que ele deva permanecer exatamente como ele está, sem sofrer nenhuma mudança. Nós sabemos que nós não vamos construir uma sociedade perfeita na Terra, mas dá para fazer alguma coisa melhor. Alguns problemas podem ser vencidos com boa vontade, com alguma sensibilidade, algum espírito de doação. Berdyaev, pensador russo, assim refletiu sobre o cristão e a sua atuação na sociedade. Você tem o texto na tela. Ele escreveu: a pecaminosidade da natureza humana não significa que reformas e melhorias sociais sejam impossíveis. Ela significa tão somente que não pode haver uma ordem social perfeita e absoluta antes da transfiguração do mundo, ou seja, antes da volta de Cristo. Não pode haver uma sociedade perfeita, mas não significa que não possa haver uma sociedade melhor, que determinados problemas não possam ser enfrentados e vencidos, e que haja mais justiça e melhores condições para todas as pessoas. A luta contra o pecado, circunscrita à esfera pessoal, à esfera individual, ela não é suficiente, embora seja necessária, ela não é suficiente para fazer o reino de Deus avançar na sociedade e beneficiar mais pessoas. É preciso humildade para que reconheçamos que nenhum de nós tem a solução para os grandes problemas complexos que afligem o nosso tempo, que afligem a nossa sociedade. Por exemplo, meio ambiente, moradores de rua, desempregados, violência doméstica, o vício, a dependência de drogas e tantas outras mazelas que nós encontramos na nossa sociedade. Ninguém tem a solução para todas essas coisas, mas nós não podemos ignorar
que estes problemas estão aí, e eles estão aumentando, e se nós não fizermos nada, a vida de todas as pessoas será afetada por esses problemas que continuam aumentando na nossa sociedade. Se de um lado, nenhum de nós é o sabe-tudo, nenhum de nós tem todas as soluções prontas para apresentar à sociedade, para resolver esses problemas, você há de concordar comigo, se em cada cristão, em cada pessoa que segue Jesus Cristo como Salvador, como Mestre, se em cada cristão existe um pouquinho daquilo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, se em mim e em você existir um pouco daquilo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, simplesmente nós não podemos prosseguir a nossa viagem pela vida sem parar, sem se compadecer com aqueles que sofrem, sem procurar ajuda, sem socorrer, sem buscar apoio qualificado, especializado, quando esse for o caso. Lembrando da parábola do bom samaritano, no caso da parábola, o bom samaritano deu o primeiro socorro, depois levou o homem ferido até uma hospedaria, ia prosseguir com seus negócios, com a sua vida, e pediu ajuda daquela hospedaria para cuidar daquele homem. E veja como ele expressou isso no texto que está na tela. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que eu estou dizendo para você é que, sendo cristão, e existindo em nós, sendo cristãos e existindo em nós um pouco do espírito do bom samaritano, nós vamos colocar a mão na consciência, vamos colocar a mão no bolso, vamos buscar ajuda especializada e vamos tentar fazer alguma coisa em relação àqueles que sofrem e fazem parte da família humana, família a qual todos nós pertencemos. Nesta pandemia nós aprendemos que continuaremos aprendendo a vida toda. Continuaremos lembrando pelos anos seguintes as perguntas e questões ouvidas durante essa pandemia nas videochamadas. Por exemplo, você deve ter ouvido, quem sabe deve ter dito uma dessas frases: onde é que eu ligo o microfone? Onde é que liga a câmera? Vocês estão me vendo aí do outro lado? Vocês estão me ouvindo? Nós aprendemos a usar aplicativos que nós nem sequer sabíamos que existiam. Zoom, Google Meet e tantos outros aplicativos que estão sendo utilizados nesse período. No prazo de menos de um ano, todos nós passamos a habitar as cavernas digitais. E nelas nós continuamos. O lado bom foi mostrar que não existe idade para aprender. Todos nós podemos aprender e devemos continuar aprendendo pela vida toda. E não é vergonha dizer que você não sabe. Não é vergonha dizer: eu não sei como isso funciona. Eu preciso de ajuda, você pode me ajudar, você pode me ensinar a lidar com este aplicativo, a lidar com este ou aquele recurso. Mas deixando de lado a tecnologia, nós tivemos que aprender outras coisas. Tivemos de aprender como viver num mundo que mudou por conta da pandemia. Tivemos de aprender a trabalhar em casa, aprender a reorganizar a rotina de trabalho, aprender a ajudar as crianças com as lições de casa, aprender a se exercitar dentro de casa, sem ir à academia ou sem ir ao parque. Tivemos de aprender a ficar mais tempo sozinhos, tivemos de aprender novos jeitos de expressar as nossas emoções. Tivemos de aprender isso, por exemplo, como expressar as emoções, o afeto, sem dar um abraço, sem dar um beijo, sem um aperto de mão. Em alguns dos ofícios fúnebres, em alguns dos funerais que eu compareci nesse período da pandemia, em alguns momentos eu senti que nós precisávamos criar gestos.
gestos que expressassem a emoção, gestos que pudessem, em alguma medida, substituir o abraço, substituir o aperto de mão. Em alguns funerais que eu tive a oportunidade de oficiar, nesse período da pandemia, eu sentia que as pessoas iam explodir em algum momento, porque queriam extravasar a emoção que estavam sentindo. Em alguns desses funerais, por exemplo, eu sugeri que nós colocássemos a mão sobre o coração. E por meio desse gesto, nós prestássemos a nossa homenagem à pessoa falecida, da qual nos despedíamos, e expressássemos a solidariedade do nosso coração, do nosso sentimento, para aqueles familiares que estavam ali e estavam visivelmente sofrendo a dor daquela perda, daquela separação. Foi um tempo de aprendizado, aprendizado também na expressão das emoções. Mas falando ainda sobre a importância de continuar aprendendo a vida toda, deixe-me lhe dizer o seguinte: nessa pandemia aprendemos a importância da ciência, do conhecimento sólido, da boa educação. Nessa pandemia ficou ainda mais evidente a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A informação de boa procedência, ela precisa ser sistematizada num conjunto que nós chamamos de conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa ser transformado em aplicação na vida do dia a dia, que nós chamamos de sabedoria. Milhares de pessoas poderiam, digo isso com tristeza, milhares de pessoas poderiam estar vivas hoje, nessa passagem de 31 para 1º de janeiro, se tivessem simplesmente atentado ao conhecimento e à sabedoria. Se tivessem levado a sério a ciência, o conhecimento, a sabedoria, em vez do preconceito e da ignorância. Muitas pessoas. Veja comigo na tela o que diz Provérbios 22, 3. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Em último lugar, nessa pandemia aprendemos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendemos a viver de um jeito novo o que a Bíblia ensina. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Aprendi que o poder realmente se aperfeiçoa na fraqueza. Aprendi que Deus não constrói o reino dele por meio dos nossos pontos fortes, apoiado em nossos pontos fortes, mas Ele nos usa em nossas fraquezas para edificar o reino que pertence a Ele. Nessa pandemia, aprendi aquilo que Jesus ensina com tanta clareza: sem mim, nada podeis fazer. Aprendi que eu posso pregar para um templo vazio, como nesta noite, e ter mais ouvintes da palavra de Deus do que quando o templo estava cheio, quando o templo estava lotado. Aprendi que mais que pessoas reunidas sob um mesmo teto, uma igreja é um grupo de pessoas que estão reunidas sob um mesmo propósito, debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma mesma verdade que orienta a vida dessas pessoas. O desejo de amar a Deus e de expressar esse amor também amando o próximo. Aprendi que, ainda que eu seja capaz de me adaptar às mudanças, eu preciso aprender a viver o tipo de contentamento que transcende as circunstâncias que envolvem a minha vida.
quando dependemos somente das nossas próprias forças, muito rapidamente nós nos sentimos esgotados, exauridos, completamente desanimados. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduziu o versículo 13, tudo posto naquele que me fortalece, da seguinte forma: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Onde é que você pode encontrar a força, o poder de Cristo? Na comunhão com Ele, na oração feita em nome de Jesus, na meditação nas palavras que Cristo dirigiu a nós, na adoração a Cristo por meio do Espírito Santo. Ligue-se a Cristo. Quando você imaginar que você não tem mais forças, que você não pode ir além, você irá além, porque você será conduzido pelo poder de Cristo que está na sua vida, que habita a sua vida. Termino. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A pandemia trouxe grande sofrimento para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. Queremos que as vacinas cheguem logo, queremos que que esse vírus seja finalmente vencido e que tudo isso sobre o que falamos se torne um capítulo dos livros de história. Alguma coisa que nós estudaremos, mas que já não pertencerá mais ao nosso presente, à nossa história presente. Mas eu devo dizer para você que isso ainda vai levar algum tempo, nós teremos que lutar com essas dificuldades. E porque levará algum tempo, nós precisamos aprender a viver contentes apesar da pandemia e das provações que ela trouxe. Contentamento não quer dizer que você goste da vida exatamente como ela se encontra, uma vida sem abraços, uma vida sem beijos, uma vida sem as confraternizações que são tão importantes para todos nós. Eu não acredito que o apóstolo Paulo gostasse de estar na prisão. Certamente ele sentia muita falta da perda de mobilidade, de não poder viajar, de não poder ir à praça e pregar o evangelho como ele fazia, mas o contentamento do apóstolo Paulo vinha desta experiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento é a confissão, é a declaração que Cristo habita a minha vida. E porque Ele habita a minha vida, e o fato de estar em mim faz com que esse contentamento possa não ser impedido, limitado pela pandemia ou por qualquer outra limitação que esteja ao nosso redor. Contentamento é a declaração de que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Contentamento é o descanso que nós encontramos nas palavras ditas por Jesus. Estas coisas vos tenho dito, disse Jesus, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém.